Muito bem, tá aí o Casares falando, o Carpini falando. A gente vai falar sobre o jogo em si. O São Paulo perdeu para o Santos por 1-0. O Santos venceu, mais líder do que nunca. Mas a questão da arbitragem está no centro das atenções. Nesse momento, a arbitragem da Élita, de fato controversa. Teve um pênalti que o VAR assinalou e ela aceitou. Depois teve um gol anulado do São Paulo também. Fora essas outras questões aí, né? Jogo muito picotado, todo mundo reclamando o tempo todo. Mas era um negócio, né, Arnaldo, que já estava um pouco mais ou menos encomendado que a pressão sobre a Edna seria grande depois lá do que fez o Santos, né? De lançar um comunicado reclamando da escalação da Edna antes do jogo, né? Tiro, antes da partida, esse tipo de... A gente falava um pouco aqui sobre isso. A pressão feita pelo Santos, antiga ou não... de uma maneira antiga, se fazia muito isso antes. Depois eu fiquei pensando, fui pesquisar, não era assim tão antes. Tem sido feita de vez em quando, sobretudo em relação à Edna e a mulheres no futebol. E a gente vai entrar, acho que num terreno mais fértil sobre esse debate, o que está sendo feito em relação a essa árbitra especificamente no futebol brasileiro e paulista. A gente tem o que explicar e o que contar. Acho que teve presente em campo ontem. A conversa do bar é assim, o São Paulo foi garfado. O que é garfado? Garfado é quando um árbitro, é uma expressão popular, quando um árbitro, num jogo de futebol, decide quase todas as situações duvidosas a favor de um time. Foi isso que aconteceu ontem. Quase todas as situações duvidosas do jogo foram pró-Santos, pró os lances capitais e outros lances também, a questão da... Mas muito porque... A Edna entrou muito pressionada, embora os lances capitais, e aí a gente tem que entender, ela foi pautada pelo VAR. E ela também foi pautada pelo VAR porque ela estava muito pressionada em campo. Então é até injusto atribuir à Edna a decisão dos lances capitais, o pênalti no Otero e o gol anulado do Eric. A escala de arbitragem ontem, ela tinha a Edna como a árbitra principal, o Marcelo Gassi como assistente, a Fabrini Costa como a outra assistente. Ela acertou na anulação do gol do Luciano no primeiro tempo, rápida, claramente. E no VAR tinham 3 mulheres. A Daiane dos Santos, que é a chefe do VAR, a Amanda Matias, a AVAR 1, e a Evelyn da Silva, que é a AVAR 2. Quando eu falo da questão do VAR, a gente fica louco. Eu vejo a escala de árbitros da Federação Paulista, também do Brasileirão, são 13 pessoas envolvidas numa escala de árbitro de futebol. Estou lendo algumas das pessoas envolvidas. O quarto árbitro era o Luiz Flávio de Oliveira, o mais experiente que esteve lá apitando no jogo Corinthians e Portuguesa. A questão é que a Edna, ela é a melhor árbitra do Brasil. 1. 2. Ser a melhor árbitra do Brasil num esporte que acho que traduz o machismo no Brasil é uma tarefa hercúlea, né? Ela começou no futebol e já teve um lance complexo num Campeonato Paulista em 2021, envolvendo, curiosamente, um jogo do São Paulo. Tinha até o Luciano, que está jogando ainda no São Paulo, em Novo Horizonte, em que ela não dá um pênalti no Luciano, tem uma repercussão absurda. Ela se arrepende depois, a Federação Paulista mostra isso foi um erro, o VAR deveria ter chamado. Ela dá uma entrevista no UOL depois disso, dizendo que entrou em depressão, foi fazer terapia, quase parou de apitar por conta desse lance. Isso lá atrás, e o que o Santos fez foi se aproveitar desse fato. Isso não é só um preconceito, é uma covardia. E mais, eu recuperei, e olha, a gente sempre elogia aqui a pessoa que eu vou citar. No ano passado, também num jogo envolvendo São Paulo, curiosamente, antes de Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo em Ribeirão Preto, o Paulo Pelaipe, em nome do Botafogo, emitiu uma nota prévia antes do jogo em relação a inconformismos da escalação da Edna. Aí eu digo, Paulo Pelaipe, Alexandre Galo, todos esses cartolas não costumam fazer isso quando a arbitragem é uma arbitragem masculina, por exemplo. O Luiz Flávio de Oliveira, que é muito pior árbitro que a Edna, o Rafael Claus, o Flávio de Souza. Então tem uma situação envolvendo a arbitragem dela muito desagradável.
muito desagradável, que deixa essa mulher quase em parafuso em jogos como esse. E ela entrou em campo em parafuso. Por tudo. Porque quando tem uma nota dessa, ela vai lembrar a nota do Pelaipe, vai lembrar o gol do Horizontino e vai entrar em campo. E você acha que os caras colaboram para isso, os jogadores, as comissões técnicas? Não, desde o primeiro lance do jogo. É humanamente impossível. Eu quero ver Paulo Pelaipe, Alexandre Galo, os machões fazendo pressão em cima dos machões. Nos próximos jogos, nos próximos clássicos. Né? Então eu quero essa mesma postura. E agora o que vai acontecer não foi bom para a Edna, mesmo que o VAR tentasse protegê-la, talvez, nas decisões, porque agora é o São Paulo quem está pressionando a Edna. Não é verdade? O Casares acabou de falar isso. Mais do que isso, tem que explicar o que está acontecendo na arbitragem paulista, que está um lixo esse ano. E ela foi muito boa ano passado. A gente não teve praticamente nada no Paulista do ano passado. Os pequenos eliminaram os grandes, fora o Palmeiras, nos estágios dos grandes. Quase nada. A discussão da final do Paulista foi se o Klaus deveria ter expulsado o Dudu por um revide. Não sei se vocês lembram disso. Não teve uma discussão de arbitragem no Campeonato Paulista. A arbitragem paulista era comandada por uma mulher, Ana Paula de Oliveira. Ah, mas aí já tinha um monte de coisa. Ah, ela posta foto no Instagram lá no Morumbi, ela tá não sei o quê, ela posa na Playboy, não sei o quê. De novo, uma carga preconceituosa em relação a Ana Paula. A Ana Paula foi substituída por um argentino, bonitaço, Lustô. O que ele está fazendo na arbitragem paulista até agora é um lixo, por desconhecimento. As escalas são bizarras. Talvez não fosse a hora da Edna apitar um sanção depois de tudo que aconteceu. Talvez não fosse a hora do Luiz Flávio e a Itaquera apitar Corinthians e Portuguesa. Então nós estamos na sétima rodada do Paulista e a troca da Ana Paula pelo Lustô tem colocado isso na arbitragem paulista. Um lixo. Um lixo. Então é só esse imbróglio, porque pegar um jogo específico e tirar ele do contexto é mais fácil. Analisar o lance X, o Y e tal. E eu insisto, a Edna não é a melhor árbitra de São Paulo, mas ela está longe de ser a pior. Agora, que ela é mais frágil, ela é a mais frágil. Ela é o alvo dos figurões do machismo que ronda o futebol brasileiro e paulista. Então eu desafio Casares, Alexandre Galo, Marcelo Teixeira, Pelaipe, Abel, todo mundo, quando eu tiver o jogo X com a arbitragem polêmica Y, antes, fazer a nota em cima dos Klaus da vida, do Flávio de Souza, do Luiz Flávio de Oliveira, porque com eles não tem essa conversa, já percebeu? Porque eles não são frágeis? Não, porque não tem evidentemente um alvo escolhido mais frágil nesse momento. Frágil porque ela se expôs na entrevista lá atrás, frágil porque ela está sendo vítima de perseguição. Simplesmente isso. Que isso influencia na qualidade técnica dela. Ela já apitou em todos os lugares do mundo. Estava apitando na Arábia outro dia. Ela não é uma árbitra. Evidente. Agora, nenhum árbitro do Brasil ou de São Paulo sofre a pressão que ela sofre. Nenhum deles. Então, é o fim da picada, né? O que aconteceu, e claro que teve interferência na arbitragem dela. Evidente. E agora, qual o próximo jogo que ela vai apitar? Como é que vai ser? Vai apitar o jogo do Santos? Vai apitar o jogo do São Paulo? Vai apitar o jogo do Horizontino? Vai ter nota? E acho que essa situação, num meio que, além de machista, não colabora em nada para árbitro nenhum, quanto mais mulher, que os caras são completamente desrespeitosos, completamente folgados, não tem como. Então, essa situação, ela vai além do foi pênalti, não foi pênalti, entrou, não foi mão ou não foi mão, mas a arbitragem geral no jogo, ela não tinha condição emocional de apitar, pelo que foi criado no entorno. Estratégico ou não pelo Santos, aí a gente pode até discutir. Acho que o Santos está numa vibe um pouco diferente nessa gestão nesse ano, que tem as suas explicações também, a questão do estádio, está jogando com o público, a questão da pressão, a questão do novo treinador, tem um monte de coisa envolvida. Ninguém é santo no futebol. Ninguém. Não tem essa. Não tem essa de, pelo melhor do futebol, pelo melhor... Não tem isso. E a Edna entrou mais uma vez nessa situação que eu acho lamentável, de novo, e não foi um método lá atrás. Acabei de resgatar 2023, foi a mesma coisa que o Botafogo e Ribeirão Preto fez antes de apitar um jogo envolvendo Botafogo e Ribeirão Preto. Estamos vendo aí os lances, esse aí é o lance do Wellington no Otero. Eu estava no estádio, estava bem de frente desse lance, para mim não foi. Ele não pega a bola, mas também não pega o jogador, mas enfim, tem gente que vai achar que foi, ou que não foi, o VAR deu.
e tal, a galera já está se manifestando aqui. Marília, fato é que acho que tem uma coisa que é indiscutível. Como que a Edna entrou para apitar o jogo com todo o cenário. Ninguém respeitando ninguém, lateral, tu joga 10 jogadores em volta dela, isso acho que está claro. Mas, de fato, era um clássico, era um jogo grande, importante, com 45 mil pessoas, e ela estava bastante nervosa. Como estava o Braulio em vários jogos, eu acho que a crítica mais serena e fiel ao que aconteceu no jogo de ontem foi do Casares em relação a ela picotar o jogo. Ela e 99%, Elas têm um dado, Ela e 99% dos árbitros que vão apitar jogo grande, eles torcem para um tempo de jogo negativo. Foram 14 minutos só em 4 paralisações. Todos os árbitros que vão apitar jogo grande, aconteceu com o Braulio outro dia. Quando vai apitar jogo grande, eles colocam uma ampulheta e começam a torcer para o jogo acabar. Essa é uma regra de árbitros de todos os gêneros, cis, não cis, trans, não trans, mulher ou homem. Não só a dela, e eu não vejo críticas depois do jogo quando o árbitro picota jogo. Ah, porque esse árbitro é caseiro, porque aquele árbitro não é caseiro, porque esse árbitro gosta de faltinha, aquele árbitro não gosta de faltinha. Quando é mulher é porque ela está nervosa. Discordo dessa crítica. Acho que em relação a como ela estava espiritualmente para o jogo, só ela pode responder. Ela e a Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol, que de fato faz um campeonato cheio de baixos e poucos altos. A Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol, que precisa saber e precisa acompanhar tanto a preparação física como emocional do juiz. Acho que a gente não consegue fazer essa avaliação, se ela podia ou não apitar. Também nenhum jogador ajuda a arbitragem nenhuma, não é só a dela. O jogador faz questão de atrapalhar a arbitragem de quem quer que seja, e quando a arbitragem começa ruim, como foi no Rio de Janeiro, os jogadores tomam conta, lá era um homem. Então, também acho que nessa questão, aí eu não vejo machismo, aí eu vejo falta de educação de jogador de futebol acostumado com impunidade. O manifesto do Santos... Não, calma, vou chegar lá. Não existiu para nenhum Vou chegar lá. barbudo. Vou chegar lá. Veto até a árbitro, acontece faz tempo, já vi time de futebol vetar árbitro. Esse não pode, aquele não pode apitar esse jogo, esse não pode apitar aquele jogo, aquele é o preferido do Abel, aquele é o preferido do Mano, esse é o técnico. Quando começa a fazer a escala de arbitragem, a gente aqui, nesse programa, principalmente o Arnaldo, é especialista em saber quem vai aonde só pelo feeling que a gente tem dos últimos tempos. A nota do Santos pré-jogo, ela é indecente, ela é desrespeitosa. Ela não poderia existir no mundo jurídico do sério. O Santos deveria ser punido por esse tipo de pressão pré-jogo. Todos os times que fazem isso, mesmo de forma velada, que vão lá e falam, esse técnico, esse juiz eu não quero, que daí eu acho até pior. E a gente sabe que isso acontece também. No Rio de Janeiro a gente chegou à conclusão que a federação não sabe escalar juiz, então os times que escolhem. Foi o que aconteceu ontem, depois do cabo do jogo, todo mundo reclamou. O futebol, eu estou muito absolutamente tranquila, porque se eu começar a falar de machismo aqui, você vai escutar um monte, começou a Marília, vai lacrar, mimimi. O que tem de machismo no trabalho da Edna é que tudo que acontece com ela e outros juízes, no caso dela, é sim potencializado por ela ser mulher. E tem sim, neste campeonato, por uma comissão de arbitragem que tem afrouxado o limite do controle do que vão ser as arbitragens do Paulista, que elas não têm critério. Não tem critério nunca, mas não tem critério. Em relação à arbitragem dela ser picotada ontem, mas assim, só de estar chovendo, de ser um jogo que tem uma rivalidade ali, de ser dois times que disputavam a melhor campanha, se eu tivesse que apostar um dinheiro que eu não tenho, eu apostaria que a arbitragem, qualquer uma, seria picotada. E, de fato, foi muito picotada, essa é uma reclamação que o São Paulo pode ter. Em relação ao pênalti que a gente está vendo, eu sempre falo a mesma coisa. Onde estava a juíza, no caso a árbitra, e onde foi o lance? O VAR é intervencionista. Se o juiz viu e ele não deu, não foi. E se depois foi, ela que responde ao chefe dela. Acontece em Itaquera, no Morumbi, em qualquer lugar. Se o juiz viu e não deu, nesse caso, um pênalti que seria contra o dono da casa, se ela viu e resolveu não dar, ela que explique na súmula, assim como ela colocou que o Rafinha foi falar com ela, não dei o pênalti porque o Wellington não pegou no jogador. O VAR chamar, e aí não é, de novo, alguém que não está no campo, que não tem o mesmo critério de falta, que está tão pressionado contra para a próxima escala, só a gente só não conhece a fala, quando ela vai para o VAR, ela já vai sabendo que ela errou. Na cabeça dela não tá, eu vou lá para ver que eu acertei. Na cabeça dela tá lá para ver, eu errei.
Até pelo primeiro lance na carreira dela, importante. Sim, exato, lá atrás. Exato, mas, Arnaldo, isso a gente... E quando vai, agora tem um índice, concordo, tem menos de 15% das pessoas qualquer que vão ao monitor no VAR, o protocolo do VAR, as suas próprias decisões. O protocolo do VAR é para corrigir, não é para confirmar. Ninguém vai pro VAR para confirmar aquilo que ele deu em campo. A pessoa, quando vai pro VAR, vai para corrigir aquilo que ela não fez em campo. Então, com ela ou com qualquer pessoa, essa jossa foi feita para atrapalhar o andamento do jogo. Ela viu o lance, ela achou que aos 5 minutos do jogo aquilo não é pênalti, acabou. Só que esse vai ser o padrão dela pro resto do jogo. Impedimento, com todo respeito, com 50 mil pessoas, 60 mil ou 2 é impedimento. E em relação à mão na bola, eu vou pedir pro Raí colocar a... Não é isso, né? Eu acho assim, a Marília, eu acho que ela não entendeu um pouco a visão do Arnaldo. O que é que o Arnaldo quer falar? A Edna é uma boa árbitra. Isso aí não tem dúvida que ela é uma boa árbitra. Ela é uma boa árbitra. É tanto que ela não marcou o pênalti e ela não marcou a mão. Pra ela foi gol normal. Pra ela não houve pênalti. Só que quando ela é chamada pelo histórico dela, o Arnaldo até falou que ela teve até um problema psicológico quando errou lá, né? A Arnaldo falou que teve essa matéria no UOL. Então ela foi altamente pressionada. A nota do Santos antes do jogo é uma sem vergonhice gigantesca. Porque o Santos sabe que a Edna já teve problemas antes, né? Erros cruciais antes, e pressiona ela. E o que acontece? Ela marca tudo pro Santos. Foi isso que aconteceu ontem, independente do resultado, pessoal. O São Paulo ganhou, o São Paulo perdeu. Acho que o Santos fez um bom jogo e faria com qualquer juiz, porque o Santos estava jogando muito bem. Não é essa a questão. A questão é a pressão que ela entrou. Literalmente, ela entrou pressionada. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. A nota do Santos, pra mim, foi horrível e não condiz com o Clube Santos. Essa é a minha visão. E o Casares foi muito bem pontuar. Acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião sobre a Edna aqui, o que você achou da nota oficial do Santos. São Paulo perdeu por isso ou não? Foi lance polêmico, decidiu o jogo ou não? Valeu? É nóis, vamos São Paulo!